Sejam bem-vindos. Torá, órgão e instrução e luz para as nações. A instrução de hoje, capítulo 4 de Provérbios, versículo 2. Pois eu lhes dei boa lição, não abandone meus ensinamentos. No versículo anterior desse mesmo capítulo, ele diz: ouça, ó filho, a disciplina moral do pai, e preste atenção para conhecer o entendimento. Nós vemos que havia uma preocupação muito grande dos pais com relação aos filhos. Havia uma preocupação muito grande do Eterno, do Criador, com relação à sua criatura. Sempre houve, sempre há e sempre haverá. E nunca deixará de existir homens e mulheres que tiveram boa disciplina, bons ensinamentos e nunca deixará de existir no nosso presente e também no futuro. Enquanto existir a nossa espécie, haverá sempre pessoas capacitadas, orientadas para capacitar, orientar, instruir, ensinar e trazer o entendimento para essas pessoas. Salomão, ele foi orientado pelo seu pai, visto que Davi era um homem que ele teve princípios, ele teve uma boa educação, ele foi um homem que, segundo o coração do Criador, porque era um homem que ele tinha suas qualidades, seus atributos, ele tinha a sua humildade, sua mansidão, a sua preocupação, que nós vemos que o rei Davi, ele era um homem tão preocupado com a vida em si, que ele, ao pastorear as ovelhas do seu pai, ele ali, quando veio o urso, ele o matou para defender a vida das ovelhas. Quando veio também um leão, ele também matou o leão também. E assim, ele posteriormente, a famosa história da sua luta contra Golias, e ele também o matou, o decapitou ali para restabelecer a dignidade e a honra da nação de Israel, que estava sendo desmoralizada e estava sendo menosprezada aos olhos de uma pessoa por ter uma estatura um pouco mais elevada. Eles estavam menosprezando a nação de Israel. E o povo, por estar um pouco intimidado, eles estavam ali recuando e sendo motivo de chacota, de zombaria. Mas Davi, ele se prontificou para resolver essa questão. Um homem que tinha uma gama, uma vasta experiência em batalhas, um homem que adquiriu ao longo do tempo uma vasta experiência espiritual com o Criador, o seu acúmulo de experiências da sua vida, das suas teorias que aprendeu do pai e que depois ele aprendeu na prática, ele simplesmente as transmitiu ao seu filho Shlomo. Ele transmitiu para Shlomo e aí ele tinha essa preocupação em ensinar, não somente a ele, mas todos os seus filhos foram ensinados bem de forma peculiar e dedicada, porque era assim e ainda é até hoje. Na cultura judaica, geralmente há uma dedicação muito grande na questão dos ensinamentos, tanto teórico quanto prático. É tanto que tem a Torá Shiltav e a Torá Shibialp. Uma é a Torá escrita e a outra é a Torá oral. Então nós vemos aqui em hebraico que lekar tov natati laken torati al tazovu. Quem? Por que? Lekar, lição, tov, boa, natati,
eu dei, laquem, para você, torati. Torati é os ensinamentos teóricos, a doutrina, a instrução. Al ta'azovu, não saia. Então, o que ele está dizendo aqui? Meu filho, eu lhe dei uma boa lição, ele diz. Por quê? Lição boa, porque uma boa lição eu lhe dei. Eu dei para você os ensinamentos teóricos, ele dizendo para Salomão. Eu te dei ensinamentos teóricos, ou seja, um sistema doutrinário, um sistema fundamental para você seguir esses princípios. Você recebeu essas instruções. Essas instruções que você recebeu, você não deve, de forma alguma, sair fora delas. Por isso que nós temos a palavra al ta'azovu, para sair, ou não saia. Então nós vemos que a teoria é um conjunto que ele é formado para criar uma estrutura sólida, uma base, uma preparação para todos aqueles que vão viver ou vão desenvolver uma habilidade ou vão ser alguém aonde vão estar orientando e instruindo pessoas. Para isso, essa pessoa precisa ter uma base, primeiramente, na sua vida. Ele precisa ter Torati, ele precisa ter o conhecimento teórico. Conhecimento teórico é onde você vai ali, você faz um curso, você estuda, você aprende todas as informações que são necessárias para a sua vida. Após você aprender esses conhecimentos que são teóricos, que já foi passado de uma pessoa que teve a teoria e depois teve a experiência dessa pessoa com a sua teoria, agora vai trazer um conhecimento mais claro, mais amplo para você. E com isso ele vai poder contribuir para o desenvolvimento de outras pessoas. Então, Davi ele estava dizendo aqui para Shlomo que ele havia recebido dele. E ele precisava estar pronto para alguns requisitos. Ou seja, essa lição que ele tinha dado, esses ensinamentos, os conselhos que ele tinha dado para ele, eles tinham sido feitos, essa lição. Porque uma lição nós sabemos que é quando você aplica uma determinada matéria da vida de uma pessoa, ou você dá um ensinamento através de um conselho, ou você dá um exemplo, ou você é o exemplo. Porque quando você é o exemplo de algo, você simplesmente aquilo é mais, digamos que, eficiente. Porque o ser humano, muitas das vezes, ele não se fia tanto em palavra, mas quando você tem a ação, é tanto que nós vemos isso pelos nossos filhos. Nossos filhos, querendo ou não, ele acaba adquirindo a sua dicção, ao seu tom de voz, ele adquire dentro de casa, as práticas que você tem, se você pratica esporte, se você tem o hábito da leitura, seus filhos, eles acabam pegando esses hábitos seus. A maioria dos hábitos que os pais têm, os filhos acabam pegando. Então, são exemplos que eles têm de pessoas que têm exemplos para dar. Isso é uma espécie de lição, isso é uma doutrina, que serve para orientar a conduta e o procedimento das pessoas. Então, uma das lições mais eficientes a ser aplicada é a nossa conduta, é a nossa vivência, é o espelho, porque nós somos o espelho da nossa família, nós somos o espelho dos nossos filhos. Muitos irmãos, eles se espelham em seus irmãos mais velhos, muitos filhos se espelham nos seus pais, nos seus avós, e assim isso influencia na conduta dele. Essa influência, ela vai trazer para ele simplesmente uma base sólida, vai trazer essa base sólida. Então, Davi, ele diz para ele aqui, olha, meu filho, eu te dei a minha Torá, eu te dei a minha instrução. Após você receber a minha instrução, então você simplesmente vai estar pronto para você receber o próximo passo. Então ele diz que primeiro ele receberia a instrução,
Depois da instrução, o conhecimento e depois o entendimento. É o que nós vemos ele dizer: ouça, ó filho, a disciplina moral do pai e preste atenção para conhecer o entendimento. Instrução, conhecimento e entendimento. Então, após ele adquirir essa instrução, ele receber a instrução do pai, ele iria para o próximo nível, o conhecimento. Depois viria o entendimento. Então, se nós queremos evoluir, é um passo de cada vez. Nós entramos na escola, vem o pré 1, pré 2, pré 3. Depois, no Nordeste, muitos anos atrás, lá tínhamos a cartilha forte, a cartilha fraca, a cartilha forte. Depois você ia para a alfabetização. Depois da alfabetização era que você ia para a primeira série. E aí você começava a ler, ser alfabetizado. Na primeira série você começava a ler e se desenvolvia. Aqui nós temos o pré-1, pré-2, pré-3, depois vai para a primeira série. E assim, na vida nossa, no sentido espiritual e no sentido de desenvolvimento como pessoa particularmente falando, como pessoa que saiba lidar e saiba conviver em família, como pessoa que saiba lidar e conviver com a sociedade, pessoa que saiba lidar e conviver com o mundo. No sentido espiritual evolutivo, no sentido interior pessoal, são pessoas que sabem lidar com seus conflitos emocionais, seus conflitos mentais, que são diversos níveis na nossa mente de conflitos. Ele sabe lidar com as suas paixões, com os seus desejos, com as suas ambições, com os seus egoísmos, com o que vai beneficiá-lo, com o que vai destruí-lo. Ele sabe lidar com a sua decisão, a que caminho ele quer tomar de espiritualidade na sua vida, a que nível ele se encontra para ele lidar com aquele nível e qual o próximo passo a ser dado para chegar no próximo nível de espiritualidade. Então, ele vai traçar um caminho para ele. Mas para isso, a base de tudo, o começo de tudo é Torá. O que é Torá? Torá é instrução. A instrução que o ser humano recebe, não importa se você vai, eu vou aderir à cultura judaica e vou ver porque tem a Torá, eu vou aderir ao Corão e vou seguir esses princípios, eu vou aderir ao cristianismo, eu vou aderir a determinada religião afrodescendente, por exemplo, vou aderir ao candomblé, à umbanda, quimbanda, ao mormonismo, ao pessoal que são aí testemunhas, o pessoal chama de testemunha de Jeová. Não importa o que você vai, mas você precisa entender uma coisa. É primeiro particular. É primeiro tratar de você. É pessoal. É algo muito pessoal. O ser humano, ele precisa primeiramente desenvolver a si mesmo. É voltar-se para si. Não que ele vai ser egoísta. Ele vai centrar-se no seu ego. Não. O ser humano ele já nasce, na verdade, no egoísmo, com o desejo de receber. Ele quer comer, ele quer atenção, ele quer tudo. Então, o desejo de receber já é algo que é do ser humano normalmente. E esse desejo de receber, que é o desejo egoísta, ele precisa ser transformado em desejo altruísta, que é o desejo de doação. Ele precisa aprender a receber, mas também ser um doador, um receptor e um transmissor. E ele vai começar pela parte fundamental, que é aonde ele vai receber as instruções. Essas instruções vão levá-lo ao conhecimento. O conhecimento, sendo adquirido, vai levá-lo ao entendimento de tudo aquilo que ele foi instruído, desse conhecimento que ele adquiriu, e depois que ele passar a entender essas coisas, aí agora ele vai começar a ver a vida em outro ângulo. Ele vendo a vida em outro ângulo, diferente do que ele via antes de ser instruído, de ter o conhecimento, de ter o entendimento, agora ele vai começar a experienciar tudo isso. Uma vez que ele começa a experienciar isso, aí agora ele experienciando, ele vai começar do primeiro ponto a fazer com outras pessoas, tanto para ver o positivo como para ver o negativo em sua vida. Então a instrução de hoje para nós é essa daqui.
Um abraço a todos, tudo de bom e que o Eterno abençoe.